É possível que uma mulher lute com vários homens ao longo de sua vida e jamais perca uma luta? É possível que essa pessoa, mesmo sendo uma mulher, em uma época onde elas não eram tão valorizadas, se tornasse a predileta para assumir o trono de um reino? Já ouviu falar de Cthulhu? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Ao longo da história da humanidade, as guerras ajudaram a moldar a sociedade, a tecnologia e, se por um lado levaram países à ascensão, por outro fizeram com que muitos deles se extinguissem. As guerras também forjaram grandes heróis e grandes vilões. Só que, por vezes, os responsáveis por passar adiante o conhecimento histórico acabaram deixando de lado grandes feitos das mulheres. Durante todas as guerras, elas tiveram papéis tão importantes como os dos homens. Entre grandes guerreiras ou líderes militares, podemos citar Joana d'Arc, Boudica, Rani Lakshmibai, Lyudmila Pavlichenko, Katerina Sforza, enfim, a lista iria até o final do dia. Mas nenhum desses nomes que eu citei anteriormente se destacaram tanto quanto uma guerreira mongol. Eu estou falando de Cthulhu. Mas talvez você pode ter ouvido falar dela por outros nomes. Cthulhu é chamada em alguns lugares de Aigiarni, Ayuruk, Kotol Tsagan ou Ayuruk. Se você ouviu falar em qualquer um desses nomes, saiba que se trata da mesma pessoa. Não se sabe exatamente quando ela nasceu e nem precisamente quando ela morreu. As melhores estimativas apontam que a guerreira nasceu por volta do ano de 1260 e faleceu em meados de 1306, tendo vivido mais ou menos 46 anos. Por terem muitas fontes divergentes a respeito desse assunto, fica muito difícil cravarmos uma data. Cthulhu era filha de Kaidu. Seu pai era líder de uma das regiões do grande império mongol chamada Kanato de Chagatai e era um descendente do grande Gengis Khan. Ele foi um dos responsáveis por acabar enfraquecendo um dos maiores impérios que a Terra já teve e, para isso, teve uma inestimável ajuda de sua filha. Para isso é preciso que você possa entender um pouco mais sobre o contexto da época e do local onde Cthulhu vivia. Como eu já disse, Cthulhu vivia no Império Mongol, uma potência militar. Muito antes dela nascer, seu parente distante Gengis Khan conseguiu unificar a Mongólia e começou a expandir os seus territórios. O principal alvo de Khan era a China. Além de possuir uma grande população, a parte leste do país possuía um solo fértil para se poder plantar, sem contar as inúmeras riquezas em ouro, pedras preciosas, arte e conhecimento. Assim, Gengis Khan conquistou boa parte da China e formou as bases do Império Mongol. Seu terceiro filho, Ögedei Khan, deu sequência ao legado do pai e foi expandindo o império. Cthulhu nasceu na quinta geração de líderes do império. Em sua época, o líder era Kublai Khan, primo de seu pai Kaidu. Aliás, é importante aqui salientar uma coisinha. Cthulhu não foi a única filha de Kaidu. De acordo com algumas fontes, ela teve mais de 10 irmãos. Mesmo assim, ela se destacava entre eles e por isso foi se tornando, com o passar do tempo, a preferida do seu pai. Além de treinar a parte física, ela também obteve um grande conhecimento de política e outros aspectos administrativos. Para você ter ideia de suas habilidades desde pequena, é dito que ela jamais perdeu uma luta mano a mano. Seus irmãos a invejavam, mas ao mesmo tempo respeitavam sua força. Por ser uma guerreira tão formidável e poderosa, ela tinha uma longa lista de pretendentes. Como forma de diminuir o ímpeto deles e de tirar algum proveito disso, Cthulhu apostava a sua mão com os pretendentes em lutas. Se eles ganhassem, ela se casava. Caso contrário, eles teriam que dar a ela um mínimo de 100 cavalos.
E vale lembrar que naquela época o cavalo era muito valioso. Apostar 100 cavalos era algo que poucas pessoas poderiam fazer. O fato é que alguns registros apontam que, ao longo de sua vida, Cthulhu conseguiu acumular mais de 10.000 animais provenientes dessas apostas. A escrita de jamais perder uma luta fora mantida. Mas por incrível que pareça, houve um momento no qual ela decidiu finalmente se casar. Só que aqui entra uma parte na qual existem divergências históricas. Algumas fontes apontam que ela teria se casado porque algumas pessoas suspeitavam que ela mantinha relações com seu pai. Outras dizem que ela fez isso por se tratar de um jogo estratégico, político. Por fim, existem relatos que argumentam que seu coração finalmente teria sido arrebatado. Porém, independentemente das fontes, o fato é que ela se casou e não exigiu que o seu marido a derrotasse em uma luta. Ela se casou por vontade própria. Só que até a identidade do seu marido gera alguns conflitos. Uns apontam que ele seria um dos homens do exército de seu pai. Outros dizem que ela teria se apaixonado por Ghazan, um governante mongol que vivia na Pérsia. De qualquer maneira, na época de Cthulhu, o Império Mongol estava em um dos seus momentos melhores. Ele ia da China até a Europa. Seu pai, Kaidu, era um homem bastante poderoso e não via com bons olhos a liderança de Kublai Khan. Tanto que ele não reconheceu Kublai como o grande líder do império. E de acordo com as leis, para que alguém se tornasse o novo Khan, todos os líderes regionais deveriam reconhecê-lo como tal. Caso isso não acontecesse, o pretendente ao trono jamais poderia ser um Khan. Isso, obviamente, fez com que o Kublai ficasse irado com seu primo. Como o líder de uma pequena parte do Império Mongol, ousava desafiar o herdeiro do trono. A rivalidade entre os dois foi crescendo até que uma guerra se instaurasse. A guerra começou em 1268, quando a Cthulhu ainda era criança, ou seja, ela cresceu em um ambiente marcado pelo conflito e viveu praticamente toda a sua vida nele. Mesmo casada, Cthulhu continuou fazendo parte do exército e jamais abandonou os campos de batalha. Ela ajudou o seu pai a conquistar várias vitórias importantes contra Kublai Khan. No campo de batalha, ela era descrita como uma pessoa calma, mas que ao mesmo tempo era feroz contra seus adversários. Apesar disso, não se sabe quantos homens ela vitimou, mas algumas estimativas colocam na casa de milhares. Porém, como o Império Mongol estava enfraquecendo com a guerra, ficou decidido que um acordo de paz seria feito. Ao fim de sua vida, em 1301, Kublai queria deixar Cthulhu como a herdeira do trono. Entretanto, seus irmãos não gostaram nada da ideia e se opuseram fortemente para evitar novos derramamentos de sangue. E ainda mais entre os familiares, ficou decidido que o Horus, irmão dela, ficaria sendo o novo regente da região. Mas para que a guerreira não ficasse desamparada, foi dada a ela a posição de comandante do exército. Não se sabe exatamente como ela morreu, e nem se ela realmente teria deixado algum herdeiro ao longo de sua vida. Um outro fato bastante curioso a respeito de Cthulhu é que ela acabou se encontrando com um dos mais famosos viajantes de todos os tempos. Eu estou falando de Marco Polo. Polo foi um mercador e explorador nascido em Veneza, onde hoje é a Itália, que viajou a vários lugares do mundo. Entre as suas viagens, se destaca a sua épica jornada pelo extremo Oriente Asiático, onde ele não só conheceu, como também registrou muito da cultura e das grandes personalidades que viviam por lá. Seus relatos, até hoje, são fonte de pesquisa de historiadores. E naquela época, serviram de combustível para que a Europa fizesse ainda mais contatos com o Extremo Oriente. Entre os seus registros está o de Cthulhu. Polo a descreve de forma muito parecida com o que é relatado nas histórias contadas no Oriente. Ele chega a descrever que ela conseguia capturar seus inimigos da mesma forma que um falcão captura uma galinha.
Outro famoso historiador que acabou se deparando com Cthulhu e escreveu sobre ela foi o persa Hashi al-Din Tabib, muito famoso no Irã e em países vizinhos. A história de Cthulhu é muito famosa no Oriente e rendeu diversos livros e adaptações para o teatro. Também é comum ver pinturas e estátuas relacionadas a essa guerreira que serve como fonte de inspiração até os dias de hoje para muitas mulheres. Aqui no Ocidente, ela não é tão conhecida assim, mas de acordo com alguns historiadores, ela foi inspiração de Giacomo Puccini, um compositor de ópera. Puccini utilizou sua história para servir de base para a personagem principal de uma ópera chamada Turandot. Só que, ao contrário da vida real, a protagonista acaba sucumbindo ao amor e deixa a luta de lado. Caso você não seja tão fã assim de ópera, é possível você saber um pouco mais da história de Cthulhu e do contexto em que ela vivia assistindo à série Marco Polo. Nessa obra, ela é interpretada pela atriz sul-coreana Claudia Kim. Bom, o vídeo de hoje vai chegando ao seu fim, mas eu deixo aquele forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.